Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo para com todos, em nome de Jesus. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade à nossa série de estudos. Hoje, dando continuidade ao pano de fundo aí do Antigo Testamento, o panorama do Antigo Testamento, falando da história de Israel, do povo de Deus, e estaremos hoje vendo o conteúdo do livro de Isaías, que é aí tido como profeta messiânico e por alguns estudiosos como o evangelista do Antigo Testamento. O seu livro é citado até como sendo mais um evangelho. Então é um livro maravilhoso, é um livro que tem uma força muito grande no sentido da sua profundidade, sua espiritualidade e a forma como os fatos ali estão assim dispostos, mostrando o caráter de Deus, a sua ação para com o seu povo, as intervenções e também a sua salvação. Sempre repreensão, juízo, seguido também de resgate e graça e salvação ali no Antigo Testamento. Nós temos a autoria do livro no próprio profeta Isaías. Há algumas especulações sobre outros Isaías, mas o que fica mesmo é que a Bíblia, ela nas suas citações, chamadas evidências internas, lá no Novo Testamento, vai falar do profeta Isaías, ou quando não, falar dos seus textos. Bem que ele é filho de Amós, é interessante frisar que na Bíblia nós temos dois Amós. Temos Amós, o profeta, que é ali um fazendeiro, tido como um profeta menor, e esse Amós também o seu nome finaliza com S, é também uma dica. Já o Amós, do qual Isaías é filho, esse seu nome finaliza com Z. Obviamente que não haverá talvez essa diferenciação no original, mas na tradução, no português, você pode perceber que quando fala esse Amós com Z, aqui se trata do pai do profeta Isaías, cujo nome é O Senhor é a Salvação. Isaías, ele tinha proximidades com o poder daquele tempo, com a aristocracia, né, com a nobreza, e a tradição, ela defende que ele seria parente do rei Uzias, sendo primo, ou talvez não diretamente assim, mas talvez fosse o pai dele fosse irmão, né? Fosse irmão do rei Uzias, o seu pai Amós. A data é mais ou menos 740, obviamente nós temos que pensar que nós estamos numa decrescente. Quanto mais o tempo aproxima para o contexto dos dias de Jesus, a plenitude dos tempos, nós teremos esse número decrescendo, né? Então, ele vai de 740 a 680. Estima-se aí que o seu ministério durou mais ou menos 50 anos ou mais um pouco. O raio da ação é Judá, mas também o Reino do Norte e todo o mundo. A lição dá cabo de que Jerusalém e Judá é o local da sede onde o profeta viveu, mas as suas profecias e a ação do seu ministério vai repercutir por todo o reino do Norte e Reino do Sul, porque na época de Isaías agora o reino está dividido, mas também a sua profecia vai abranger mais ou menos 10 ou 11 nações em volta de Jerusalém, indo do sul, ali no Egito, até o norte, ali no Oriente Próximo, aquelas nações. A palavra-chave é
salvação, como eu já disse. Deus, ele se relaciona com o seu povo, a denúncia, né, do seu pecado, mas também há a graça, a salvação, o resgate. Como eu disse, o livro de Isaías, ele tem 66 capítulos, né? A primeira parte, do capítulo 1 até o 39, você vai encontrar ali um viés de denúncia, do presente, também apontando escatologicamente para o futuro. Obviamente que o seu livro, a sua fala, ela abrange também passado, os tempos de Moisés, o presente seu, o presente dos dias de Jesus e o futuro e o milênio. Então, ele tem assim uma extensão vasta e é um livro que abrange aí mais ou menos mais de 1000 anos da história do povo de Deus. Transmite a mensagem de punição e juízo para os pecados de Israel, Judá e as nações vizinhas. As profecias, nós vamos ver ao longo dos slides, com o passar do tempo você vai perceber que não há uma cronologia, ou seja, as profecias não estão em ordem. Por exemplo, o pano de fundo está no capítulo 1, onde mostra qual é o pano de fundo da história do livro de Isaías, o que ele aborda, o que ele fala, o que está acontecendo em seus dias, mas o seu chamado está registrado no capítulo 6. Então, a primeira parte de 1 a 39 é denúncia, né? É Deus denunciando através do profeta as faltas do seu povo e das nações vizinhas, e do capítulo 40 até o 66, a mensagem de graça e libertação, culminando com a vinda do Messias. Essa segunda parte do capítulo 40 até o 66 é considerado pelos judeus como sendo um manual de consolo do povo de Israel, né? Obviamente que nós sabemos que Deus escolheu o povo, seu povo judeu. Judá e Jerusalém aqui tipifica também não um lugar físico, não uma tribo específica, mas sim como se fosse um local da ação de Deus, a expressão do que Deus quer fazer. Então não é uma tribo, mas é através desse povo que Deus quer expandir a sua mensagem pelo mundo. Então não há uma preferência, mas quando se fala Judá, está falando de Israel, está falando de Abraão, de Isaac, de Jacó, de toda essa história, inclusive da nossa história. Então, o Judá, ele deixa de ser a referência. Você pode se perguntar por que tanta calamidade, por que tanta denúncia, porque eles deixam de ser o referencial, deixa de ser o oráculo de Deus, aquele que tem a mensagem, que deve propalar a mensagem, e ele começa a sofrer influência externa, ou seja, ao invés dele divulgar para fora, ele começa a absorver a mensagem dos povos, a influência espiritual, inclusive adotando práticas que não condiziam com a palavra de Deus. E por isso, do capítulo 1 até o 39, você vai ter aí a denúncia dos pecados e dos vacilos. E quando chega do capítulo 40 até o 66, você vai ter aí a mensagem da salvação. Então, o nosso pano de fundo é o que estava acontecendo. Qual é o contexto? Você acha no capítulo 1, a partir do verso 1, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Então, o que é que ele fala aqui no verso 4? Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptos, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás, porque a vez de ainda ser feridos, vistos que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração
enfermo. Esse aqui é o quadro espiritual que Isaías vai encontrar nos dias da sua profecia. Como eu falei, não podemos estudar ele cronologicamente. Você vai ver que eu vou falar do capítulo 6, que é o chamado depois, mas aqui é uma informação importante. Haja visto que eu disse que o profeta ele aborda condenação, juízo e também graça. Então, o capítulo 9 é um capítulo interessante, porque ele expressa ali 2 nomes no seu texto, no capítulo 9, e aí nós podemos visualizar geograficamente a abordagem textual de Isaías, correlacionando essa sua abordagem do capítulo 9 com o capítulo 4 de Mateus, no versículo 16. Então, o que vai dizer aí? Isaías 9 diz: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, 2 tribos, 2 filhos de Jacó. Mas no futuro honrará a Galileia dos gentios. O caminho do mar, junto ao Jordão, um povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Então nós temos aqui o Mediterrâneo, o grande mar, para baixo o Egito, para o norte Síria, Babilônia, Assíria, Oriente Próximo, e aqui cadeia de montanhas, logo na sequência o que hoje é Irã e Iraque. Essas 2 tribos, Naftali e Zebulon, elas estão aqui fazendo franja no que é a orla do mar da Galileia, o grande mar, onde Jesus ele vai realizar 70% do seu ministério em torno desse grande lago. Então, quando você encontrar na Bíblia ai de ti, Naftali, o Efraim está também se referindo ao reino do norte. Então você tem aqui reino do sul, a parte de baixo, e você tem a parte do norte. Esse texto também é retratado nos dias de Jesus. Mateus, porque fala ao povo judeu na sua escritura, ele está, depois de falar da genealogia de Jesus, no capítulo 1, ele vai fazer citações do texto de Isaías, contextualizando para que eles entendam que a profecia está se cumprindo ali naquele momento. Então ele faz a mesma citação a partir do capítulo 4, e ele diz: a terra de Zebulon e terra de Naftali, no caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Verso 16. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam deitados na região da sombra da morte, a luz raiou. E aí, no verso 17, diz: daquele dia, daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, dando aí continuidade à fala de João, a mensagem de João, que não é outra mensagem a não ser o que está escrito na própria palavra. Jesus, ele mesmo vai dizer que todo profeta profetizou, a Escritura vai dizer todo profeta profetizou até João Batista. Então Jesus, João Batista encerra um ciclo de profetas, e não pode haver outro mais profetas, porque o texto de Hebreus vai dizer que nos tempos antigos Deus nos falou pelos profetas, falou aos pais pelos profetas. E em nossos dias Deus nos falou pelo seu Filho, Jesus. Então, João Batista encerra um ciclo de profecia, de profetas, e Jesus, ele apresenta tudo que foi profetizado. Ele é o Verbo encarnado. Então, não há necessidade mais de haver profeta no sentido de que Jesus, ele fecha um ciclo. Ele fecha um ciclo e retornará para buscar o seu povo e dará continuidade desse ciclo no milênio do qual também o profeta Isaías, ele fala no seu texto. Eu trago aqui alguns textos do profeta Isaías, eu quero ler para vocês rapidamente, que são textos que sempre são tomados nas pregações e até mesmo são compartilhados nas redes sociais.
e eu gosto de ler aqui esses textos, né? Então ele diz aqui no capítulo 1, verso 18 e 20, rapidamente: Vinde então, argue-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor diz. Todas as promessas de Deus, elas são condicionais. Lá em Coríntios está escrito: todas quantas promessas há de Deus são nele, sim, por ele, o amém, para a glória de Deus por nós. Quando eu disse no segundo slide que Israel foi escolhido como referência, não faz de Deus escravo dessa escolha ou refém dessa escolha, no sentido de que não importa a procedência de Judá, não importa a procedência do povo de Deus. Se Deus prometeu, ele tem que cumprir, o povo estando em santidade ou não. E isso não ocorre. Deus não faz refém. Então, aqui há uma condicional. Se quiserdes e obedecerdes, comereis. Se quiserdes, se atentardes, se ouvirdes, se alguém está em Cristo, se andares como ele andou, se as minhas palavras estiverem em vós, se fores, se jejuares. Então, as promessas de Deus, elas sempre traz consigo uma condição, uma condicional, porque é uma concessão. É uma concessão. Deus fez a parte dele e nós precisamos fazer a nossa e dar continuidade. Outro texto interessante do capítulo 2, verso 3, parte B: porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Esse texto aqui fala de Jesus. Fala de Jesus. Capítulo 5, verso 8 e 20. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Isso aqui fala da desigualdade social, que gera um equilíbrio, né? Pessoas que possuem muitas e muitas terras e pessoas que não possuem nada. Então aqui tem uma palavra de juízo para os tais. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Ai dos que o mal chamam bem, ai dos que ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Então, uma inversão de valores que estava acontecendo nos dias de Isaías, e qualquer semelhança com os nossos dias é mera coincidência. Eu ouvi contar uma história que um certo dono de terras, ele saiu da sede da sua fazenda e, após viajar quilômetros e quilômetros no seu carro, não é? Ele pediu para parar o carro, porque viu uma paisagem bonita, e pediu ao seu chofer, ao seu motorista, que identificasse quem era o proprietário daquela fazenda que ele queria adquirir lá. E para surpresa dele, o seu motorista disse para ele: não, essa fazenda ainda é a fazenda do Senhor, após viajar quilômetros e quilômetros de carro. Então, esse texto ele é muito pertinente porque ele encontra lugar no nosso cotidiano, na nossa sociedade e no nosso Brasil. Capítulo 7, verso 14, também tem uma promessa para o Emanuel: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Portanto o quê? Portanto, refere ao texto as palavras que foi dita anteriormente. Então é interessante ler o capítulo 6 e o 7 todo. Não é? Aqui o verso 14, né? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Um sinal sobre o quê? Um sinal sobre o que Deus fez, faz e fará através do seu ungido, nos termos de conserto, de juízo e de salvação. Qual o sinal? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então é interessante, a Bíblia ela explica a própria Bíblia, mas a hermenêutica ela diz que nenhum texto da Bíblia pode ser interpretado isoladamente. Então esses textos eu estou trazendo porque eles às vezes são sacados do seu contexto e circulam nas redes sociais como
uma palavra solta, né? Fora do contexto. Isaías 9, 1 e 2, eu acabei de ler aqui, que é esse que está aí na tela. O verso 6, porque um menino nos nasceu, do capítulo 9, o verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Se o principado está em suas mãos, em seus ombros, e se chamará o seu nome. Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Há versões, desculpem, que separa o maravilhoso de conselheiro, mas há outras versões, é interessante você investigar aí na sua, em que ele é um conselheiro maravilhoso. Então, portanto, não tem a vírgula. Então, ele é maravilhoso conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. São, em algumas versões, 4 características, em outras Bíblias, 5. Aqui, profecias contra Israel. Mais alguns textos. Isaías 11, 1 e 2. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, já li esse texto, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Isso é uma característica que tem na planta, na oliveira, porque quando ela é queimada, quando ela só fica o toco, ela brota para cima um rebento a partir do toco, mas ela também brota também na raiz. Então diz aqui, brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Essa palavra aponta para Jesus. Isaías 13, verso 10, também é um texto muito interessante. Eu estou destacando porque o livro tem 66 capítulos, então aquilo que mais é evidente, né? Porque as estrelas do céu e as suas constelações não darão a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer e a lua não resplandecerá como a sua luz. Essa é uma passagem Apocalipse, uma passagem escatológica. Esse texto você encontra ele em Mateus 24, quando Jesus está falando do sermão profético, verso 29, Marcos capítulo 13, 24 e 25, Lucas 21, verso 25 e Apocalipse capítulo 6. Falando dos cumprimentos das profecias dos finais dos tempos. Isaías, que está aí 780 a.C., está falando isso. Então, Isaías 14, profecia contra a Babilônia, e essa profecia também ela é sacada, interpretada e associada à pessoa de Lúcifer, né? Como caíste desde o céu, filho da alva, como fostes cortado da terra, tu que debilitava as nações. Falando da Babilônia. No capítulo 14, Isaías, do 12 ao 15, mas é usado como referência para a queda de Satanás, o Lúcifer. E tu dizias em teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas, e de Deus exaltarei o meu trono, no monte da congregação assentarei, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás levado ao inferno. Então, esse texto aqui é um texto que está em Isaías, mas que também é tomado com essa interpretação. Mas é interessante ler o contexto. Capítulo 14, ainda 25 e 24 e 25, aqui já é uma profecia contra a Assíria. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo, como pensei, assim sucederá, e como demandei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei. Eu vou falar mais à frente um pouco das ações da Assíria, que se tornou uma potência mundial nos dias de Isaías, especificamente no tempo do rei Ezequias, que foi aí um rei não muito popular, mas um homem temente a Deus. Essa profecia que Isaías está falando aqui no capítulo 14, você vai achar ela se cumprindo no próprio dias de Isaías, mas ela está registrada em 2 Reis, capítulo 17, verso 18 e 19. O livro de Isaías, ele não tem a preocupação de narrar atos do rei ou do reino, mas sim é um livro profético, como eu falei, que aborda passado, presente e futuro. Mas você pode pegar as referências dos textos que ele cita e
olhar que você vai encontrar farto material em Reis 1 e 2 e também em Crônicas 1 e 2. É esse texto mesmo aqui você vai achar em 2 Reis, capítulo 17, no verso 25, onde ao invadir, tomar o reino do norte em 722 e levar cativo o reino do norte, Senaqueribe desceu para invadir Judá e cercou-a, e ele afrontou o Senhor. Ele estava com a sua campanha bem feita, até enquanto ele falou do povo, dos muros, das muralhas, mas o seu chanceler, o seu ministro, tomado pelas palavras do rei, com a sua arrogância, afrontou a Deus, dizendo que nem Deus poderia livrar Ezequias e Judá do seu braço. E o profeta Isaías, ele foi chamado, chegou ao seu conhecimento, e ele foi ao rei que estava orando no templo e apresentou diante de Deus, após rasgar suas vestes, apresentou a carta do rei da Síria, Senaqueribe, e foi consolado pelo profeta Isaías, dizendo a ele que descansasse. E naquela noite, um único anjo saiu ao arraial assírio e matou 185 mil homens, e o Senaqueribe fugiu para sua terra, para Nínive, e lá foi assassinado pelos seus filhos. É importante salientar que há uma semelhança do reino terreno com o reino celestial. Você tem Pai, Filho e Espírito Santo, está lá na carta de João, dizendo que 3 são os que testificam no céu, carta de João. 3 são os que testificam no céu, a saber, o Pai, Filho e o Espírito. E também, nos tempos antigos, ou no contexto da época de Israel, monarquia, os reis, eles consultavam, os tementes, consultavam os profetas. Os profetas estavam ali como oráculos de Deus, como nos dias de Samuel, é chamado vidente, e eles eram homens que traziam a resposta de Deus, traziam a palavra de Deus ao rei, a orientação. O rei, ele tinha o poder civil, o poder militar, o profeta trazia a mensagem de Deus para o povo e para a orientação para o rei, e o sacerdote era aquele que conduzia o culto, conduzia o povo até a presença de Deus. Então, o profeta Isaías, que não profetizou sozinho, porque nos seus dias também o profeta Miqueias foi seu contemporâneo no Reino do Sul, em Judá, e no Reino do Norte, o Esdras, ele profetizou, 2 profetas profetizaram no Reino do Norte. Oséias profetizou no Reino do Norte. Então aqui nós temos esse fato, Isaías também 41, 10 e 11. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Logo em sequência da afronta vem o consolo. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que se indignarem contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Esse texto também é tomado muitas vezes fora do contexto, sem observar que no capítulo 40, Israel ele foi afrontado e houve humilhação pela parte do rei para receber ali o seu consolo. Capítulo 43, 1 e 3. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou a Jacó, que te formou a Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Deu o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá em teu lugar. Esse texto aqui fala das manobras históricas que permitiu a liberdade a Israel, que permitiu Israel se configurar como povo, ter a sua liberdade, ter a sua identidade. Então, houveram manobras históricas que permitiu. Quando ele fala deu o Egito, não é que deu, mas ali, como eu falei lá no início,
Abaixo tinha o Egito e a Etiópia, e acima tinha a Babilônia, a Síria e os outros reinos. Esse aqui, corredor, chamado corredor sírio-palestinense, quem governava isso aqui, governava o mundo. Porque aqui era como se fosse um pedágio. Era o único caminho do sul para o norte e do norte para o sul. Então, quem dominava aqui, quem fazia esse povo aqui vassalo, quem cobrava imposto aqui, quem dominava essa região, dominava o mundo. Então, quando Deus fala que deu a esses inimigos que se tornaram inimigos de Israel por resgate, em troca da sua liberdade para que ele se configurasse como povo. Isso está no capítulo 43. O verso 3 ainda diz: antes que houvesse dia eu sou, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Você já ouviu esse texto? É muito usado. Mas vejam que situação que Israel estava passando a chegar a ouvir uma palavra de Deus. Agindo eu, quem impedirá? Isaías 53, já finalizo aqui. É interessante ler esse texto com você. Esse texto é interessante, Isaías 53, que é o texto que fala do trabalho do Messias, sofredor. Quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha uma aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso algum. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito e ferido de Deus. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado a um matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por o juízo opressor, arrebatado de sua linhagem, quem dele cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa dos transgressores do meu povo, foi ele ferido. E aí fala mais todavia o Senhor agradou moê-lo, verso 10, fazendo-o enfermar, quando ele, a sua alma, uma oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto penoso do seu trabalho e ficará satisfeito. É o capítulo que fala do Calvário, do Messias, do seu ministério sofredor. Isaías vai eruditamente liberando essas palavras. Eu imagino como ele era um homem assim capaz, um homem letrado, E o capítulo 55, versos 6 a 11, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, é uma palavra que também está alinhada a Amós 8:11, falando da escassez da palavra de Deus, como diz lá em Amós: eis que virão dias em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor, porque eles irão de um norte ao teu sul buscando e não encontrarão, A igreja certamente não estará mais aqui. O capítulo 57, verso 15, em sua mensagem de paz diz: porque assim diz o alto e sublime que habita na eternidade, e cujo nome é santo, no alto e santo lugar habita, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Esse é o nosso Deus, que se compraz de sobre a sua grandeza ajuntar coisas pequenas como eu e você, para junto com elas repartir da sua infinitude, das suas grandezas. E o capítulo 61 é o célebre capítulo onde Jesus ele vai ler na sinagoga nos seus dias, isso está registrado em Lucas capítulo 4, verso 16 a 18, onde diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para levar boas notícias aos pobres, enviou-me a cuidar dos que estão quebrantados,
Anunciar a liberdade aos cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse aí foi um resumo, né, para que a gente possa prosseguir. Então, na sua síntese, o livro de Isaías abrange 4 reinados, como eu falei, mais ou menos 50 a 60 anos. Ele vai profetizar nos dias de Uzias, que também no livro dos reis está citado como Azarias, são a mesma personalidade, Jotão, Acais e Ezequias. O Senhor, a síntese diz que o Senhor levantará um libertador, no caso é personificado na pessoa de Ciro, mas Ciro nós sabemos quem é, o rei da Pérsia, é um rei pagão, para tirar Israel do cativeiro. Ele é um símbolo, então o retorno, o movimento sionista, depois que Israel é levado em 722, depois em 586, Reino do Norte e Reino do Sul, 50 a 70 anos depois, dá-se a volta, né? O movimento sionista, que é a liberação, isso começou com Ciro, né? Então, Ciro vai tipificar um Cristo, um libertador. Ele é o símbolo de Jesus, só Jesus Cristo salvará Israel e ninguém salvará a Babilônia. Então, é no contexto de Babilônia que Ciro está inserido. Quanto às características do rei Uzias, ele foi o 10º rei de Israel, né? Ele foi um grande guerreiro, um homem de grandes invenções bélicas. Ele criou o que nós conhecemos hoje por catapulta, máquina de arremessar pedra. Ele tinha grande habilidade como engenharia, inventou muitas armas, né? Mas perdeu a noção dos limites. Quando você lê o que Uzias fez, pense nos limites. Se você associar o que Uzias fez com o que Saul fez, parece que é clássico dos reis, esse tipo de escrúpulo, né? Não tinha escrúpulos. Ele quis ser, como Saul, também sacerdote, e ele ficou leproso. Jotão era filho de Uzias, foi construtor também como seu pai e reinou 16 anos, né? Foi um rei mediano. Na sequência, nós temos aí o Acás. Acás foi o 12º, né, rei de Israel, governou também 16 anos e foi considerado um rei mau ao ponto de sacrificar o Acás, o seu filho, aos deuses pagãos. Ele fechou o templo, né, e promoveu a idolatria. Então foi considerado o rei mau. Na sequência nós temos Ezequias, que foi considerado, aí leva o nome de rei piedoso, homem piedoso. Foi o 13º rei em Judá. Eu estou aqui citando reis de Judá. Esses 4 reis eles vão reinar no Reino do Sul. Ele realizou uma grande reforma religiosa, né, muito significativa, e ele removeu os altares pagãos e as imagens de ídolos, né, de seu pai Acás, que ele havia colocado dentro do templo de Deus. Então, para você ver que a coisa não estava bem. Os destaques do livro, eu li alguns textos, mas eu já quero aqui estar caminhando para finalizar. O livro de Isaías é a Bíblia em miniatura, é uma Bíblia porque ele tem 66 livros e ele também está dividido em 2 grandes blocos. O capítulo 1 vai de 1 ao 39 e o capítulo não, o primeiro bloco de 1 a 39 com juízo e condenação, tipificando o Antigo Testamento. Já os demais 27 capítulos, do 40 ao 66, fala da graça, salvação e consolo. Seu chamado está registrado no capítulo 6, é interessante que você pegue e lê. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Em sua volta estavam os serafins, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 voavam, com 2 cobriam seus pés, e exclamavam em alta voz: Santo, Santo é o Senhor. Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e vi a glória do Senhor. Veja, o texto vai dizer que Isaías morava com o rei. O que eu entendo, o que a gente pode entender com isso? A expressão vocabular, né, verbal, indica um tempo que se inicia no passado e que se encerra no passado. Não é aí, após ler, você entender que Isaías sempre morou. Então, quando diz que ele morava, indica uma ação que começou no passado e que em algum momento ele deixou de morar com o rei Uzias. E é nesse momento, meio que de calamidade, quando acabou a pompa, quando acabou a moral,
porque houve uma sucessão e quem sabe aí Isaías ele já não gozava dos mesmos poderes. Então, nesse momento de fragilidade, ele necessitou de Deus e ele teve um encontro com Deus. Então, ele confessa o seu pecado, porque ele é um homem xingador, um homem de palavrões, um homem de palavras de baixo calão, como ele mesmo diz, e ele vai ter uma visão e diz, ai de mim. O seu texto também no capítulo 7, ele diz que a virgem dará à luz um filho, Isaías capítulo 7, 14. É interessante você ver esse mesmo texto em Mateus, né, no capítulo Mateus, onde Mateus diz assim, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o seu nome se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Isso aí está logo, acho que no capítulo 1, né? Capítulo 1, após Isaías ler a genealogia de Jesus, ele está pregando ao povo judeu e ele quer convencer o povo judeu que esse que nasceu, esse é o Messias. Então, ele faz uso da profecia, da genealogia, para mostrar que Jesus ele tem raiz em Davi, em Jessé e nos patriarcas, e ele também fala que ele está também profetizado em Isaías. Então, ele usa Isaías capítulo 7, na sua citação em Mateus capítulo 1, na genealogia de Jesus. E na sequência, a voz do que clama no deserto é aquele que está citado em Isaías 40, no versículo 3, e que é tomado também ali em Mateus 3:3. E o texto diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor, façam as veredas retas para eles. Havia um costume nos dias dos reis antigos, onde se o rei ele tinha uma agenda de ir a determinada região, ia um grupo de trabalhadores limpando a estrada para que quando o rei passasse, a carruagem dele não sofrer muito tombo, a viagem não ser muito cansativa. Então esse grupo, esse chefe, ele ia preparar o caminho, né, para que o rei fosse. Já Isaías toma essa palavra sem saber que essa preparação ia ser feita verbalmente e espiritualmente pelo profeta João Batista, como foi feito. Ele foi que pregou arrependimento, né? Você vai encontrar isso em João, o Evangelho de João, capítulo 1. Ele foi que fez o último profeta a anunciar o Messias e ele está citado aí em Isaías. Um outro fato interessante é que no auge do seu ministério, no capítulo 20 registra que Isaías ele andou 3 anos nu e descalço. Tipificando porque os profetas eles tinham o costume de materializar a mensagem. Quando Oséias casa com uma mulher de vida livre, não é? Uma mulher que vendia o seu corpo, para tipificar a traição, o adultério de Israel com outros deuses, com outros cultos, que não sendo fiel a Deus. Então Isaías, quando faz tipo o que Oséias fez, quando ele fica nu, né, ele vai usar um saiote, não é uma nudez total, mas ele vai andar de saiote por 3 anos e também descalço. Está registrado no capítulo 20. Invasão de Judá, capítulo 20. Que também é um fato relevante, porque houve ali um milagre da parte de Deus quando a Assíria é abatida, né, dentro do território de Judá, já nas portas da cidade. Isso está registrado em Isaías capítulo 37, de 17 a 37. Pegue, anote e leia. Um outro fato que chama a atenção, e é interessante destacar, é a doença e a cura miraculosa do rei Ezequias. Isso está registrado no capítulo 38 de Isaías, quando Isaías traz uma profecia contra ele, e ele se vira para o lado do seu leito e ora e chora, e nem Isaías tinha saído no pátio do palácio. O Espírito de Deus manda que ele voltasse, e aí tirou a sentença de morte e multiplicou os dias de Ezequias. Um fato relevante, importante de ressaltar, é que essa ideia de que Isaías é um profeta messiânico, ela é da patrística, né? Da era
pós-apostólica, ali pelo século 2, 3, mais ou menos, ou 4, já na época dos pais da igreja, o profeta Isaías ficou conhecido como evangelista do Antigo Testamento, talvez aí também pode-se considerar um profeta messiânico. Aqui são as ações, né, da Síria, que foi a potência que, ao avisar que ia invadir, o seu inimigo já estava rendido. Por quê? Por causa das suas práticas. As terras que eles invadiam, eles entupiam as fontes com pedras, né? Jogava sal nas lavouras, nas terras férteis, jogava sacos e sacos de sal para ninguém plantar mais nada ali. Empalava e decapitava os seus adversários. Abria a madre das gestantes. Aqui tem algumas figuras de umas coisas terríveis que eles faziam, né? Crucificava em X no chão e deixava a pessoa morrer, e transportava também os seus reis, os monarcas, com anzóis pelos lábios. Então, era um povo que metia medo, e era o único agrupamento militar que tinha um exército para a sua retaguarda. Então, eles eram tão preparados e tão desconfiados que eles tinham a vanguarda, o exército que ia na frente, e tinha um outro exército para proteger a retaguarda, para não tomar revés. Aqui é um modelo do saiote, é muito menor que esse, mas foi o que achei. Era um saiotezinho que aparecia um pouco das nádegas, para mostrar a vergonha quando eles subiam alguma escada, alguma ladeira. Esse é que tipificava a nudez, né, de Isaías, e descalço. Vamos avançar aqui. Aqui nós temos uma condensação de tudo que eu já falei. Condenação de Deus por causa do pecado, do 1 ao 39, e o consolo, como eu já falei também, isso aí eu já expliquei, do 40 ao 66, santidade e justiça, Deus requerendo e aplicando, e ali aplicação, graça e glória através do seu rei messiânico e milenar. Então aqui é para ajudar, o capítulo 1 ao 12, né, vai falar que Israel desprezou o santo de Israel, confessa os seus pecados, sua rebelião, juízo e bênção, glória do reino milenar, santidade de Deus vinda do Messias. Outras nações, eu falei que Israel, Judá, que tipifica o povo, tipifica essa mensagem, representa Deus, ele deveria influenciar aqui essas nações, mas ele, o que é que faz? Ele sofre influência. Então deixa de ser uma bênção para andar debaixo de maldição. Então nós temos as nações que Isaías aborda, a Babilônia, a Assíria, Filístia, Moabe, Síria, Israel. Tem diferença de Assíria para Síria, tá? A Síria vem de Assur, tá? Mais para dentro do crescente fértil, mais a nordeste, norte, sul, leste, a oeste. Israel, Etiópia, Egito, Edom, Arábia e Jerusalém, Tiro, essas nações seriam punidas como foi, né? Punida. Está do capítulo 13 ao 23. O dia do Senhor, profecias sobre a tribulação e o reino milenar que a segue, né? Obviamente que Jesus ele vem, busca a sua igreja, seguido da grande tribulação, pensando nas correntes, né, milenar, pré-milenar e amilenar, né? Então você tem 3 correntes para avaliar quando é que isso aqui vai acontecer. Certo é que para completar a sua missão, porque Jesus ele não sentou no trono de Israel para reinar, e ele vai vir para cumprir esta fase da profecia que ficou em aberto, que ele precisa sentar lá no templo e reinar. Isso se fará no milênio, como está descrito em Isaías e no Apocalipse. Capítulo 24 ao 27. Os ais contra Israel, Samaria. Eu falei, Reino do Norte, né? O Reino do Norte, ele foi sempre um povo um pouco pernicioso, porque começou lá em Jeroboão, ou foi Roboão, que na divisão do reino implantou o culto ao bezerro,
a 2 bezerros e divulgou a história de que foram aqueles 2 bezerros que libertou Efraim, Efraim que tipifica aí os samaritanos do Egito. Judá pela hipocrisia, a Síria por traição, seguido por bênção no reino milenar. Capítulo 28 a 35, fechando aqui com o rei Ezequias, que é o microcosmo do ministério de Isaías, falando, tipificando aí o reino messiânico, o juízo de Deus sobre Senaqueribe, o consolo e a transição de mudança desse perfil de santidade e justiça para a graça. Ali nós temos do 40 ao 66 a redenção de Deus prometida, do 40 ao 48, o servo sofredor de Deus, eu já li o capítulo 53 que está citado ali, vai de 49 a 57 e finaliza com o glorioso reinado de Deus, ali no milênio 58 a 66. A conclusão aqui é que Deus abençoa o seu povo sempre, mas nunca deixará de denunciar práticas que não estejam alinhadas com a sua palavra. E aqui nós estamos tratando de uma coisa bem específica. Um povo que viu Deus, que sentiu Deus, que gozou das benesses de Deus, que teve muitos profetas, que sentiu e que viu a ação de Deus e a qual Deus foi encarnado e revelado. Então, esse povo, ele se endureceu e deixou de ser bênção, deixou que as más práticas não permitissem que ele se alinhasse. Então, a nossa vida com Deus é baseada nas nossas escolhas. Se atentardes, se ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se fores rebelde. Então, as bênçãos de Deus seguirão aqueles que creem quando a sua vida está alinhada com a sua palavra. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus, e até a próxima.